amiguinhos, tá começando mais um Comentando no QG do Dólares especial. Sim, aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E conforme eu disse, vamos começar a bateria de podcasts imensa. Começando aí pelo primeiro dia do New Pop Week. Sim, hoje foi um dia totalmente dedicado a mangás de gênero BL, né, o famoso yaoi. E cara, eu quero dizer que eu estou muito perplexo porque foram 9 anúncios. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível, prometo, tanto que eu nem vou passar sinopse nem nada. Eu vou deixar isso mais pra quando realmente o título já tiver pra sair, que a gente faz qualquer coisa no podcast especial. Então vou me ater mais a alguns detalhes que eu achei interessante, comentários e falar todos os títulos. Certo? Primeiramente eu quero começar dizendo que pra uma live de 2 horas e pouca, que foi o que durou, que acabou de acabar, eu tava esperando algo muito mais arrastado, muito mais chato e, cara, não, foi bem fluido. O papo transcorreu bem, foi bem legal o fato do Júnior e do pessoal que tava na live ter puxado Given como primeiro título, assim, um título carro-chefe, e do Given ter puxado todo um assunto pra discorrer, comentar, né, então entraram no fato do filme de Given que estreia na Crunchyroll, comentaram o fato do anime ir com dublagem pra loading futuramente, e o fato da série ter fugido muito da caixinha, tanto que eu vou aproveitar esse espaço para dizer que sim, teremos um cast de Given mais perto do que vocês imaginam, muito provavelmente antes até mesmo do filme sair na Crunch, tá? Então assim, eu quero deixar isso bem pontuado porque eu já tinha pensado nisso e ouvindo eles comentarem que Given foi um fora da caixinha, e eu concordo plenamente, porque foi um primeiro BL mesmo assim, que fugiu muito da caixinha. É um mangá que ele é muito encantador. Eu admito que eu li o volume 4 esses dias e eu amei mesmo. É um bagulho que você vai lendo e vai se surpreendendo muito. Então, juntamente com esse primeiro bloco de Given, que a gente conheceu um pouco mais sobre o quão grande Given se tornou dentro da comunidade, foi que a gente teve o primeiro anúncio, que foi Lynx, também da Natsuki Kizu. Lynx é um volume único, então ele, pelo que o Júnior falou, já está em processo de tradução, e por já estar em processo, deve sair muito em breve. Como ele disse, se nada der errado, a pré-venda sai agora em fevereiro, tá? Então tá aqui do lado, muito provavelmente é quando sai. Também é quando sai a pré-venda de On-Off, que ele já comentou. Também foi comentado sobre um off que o manhwa não terá censura, e além de não ter censura, é um manhwa que ele não vai ter censura feita diretamente, não vai ser aqui que vão editar essa parte de não censura. É lá da Coreia, então a autora mesmo, o pessoal da Coreia vai mandar os originais já sem a censura. Então assim, pra quem quer um manhwazão aí com jebas aparecendo, você terá. Cara, e eu admito que eu tô curioso com essa história, porque eu já vi gente elogiando e realmente falando que é bom, então tô curioso. On-Off tem a pré-venda para abrir a partir de fevereiro, muito provavelmente, como o Junior disse, e vai no site da New Pop vai abrir os 2 volumes igual solo. Além disso, deixa eu tentar lembrar tudo aqui, porque foram muitas coisas, né? Então, depois que eles anunciaram o Lynx, a gente teve uma pequena pausa ali, e aí, depois disso, eles fizeram uma retrospectiva dos BLs, né? E eles comentaram todos os BLs da editora, que Blood Honey, Little Knight, Fallen Moon, Dia Game, Joy Second e por aí vai. Eles comentaram algumas coisas interessantes referente às vendas, né? O Blood Honey, teve uma loja que falou antes da editora fazer essa retrospectiva, e falou que Blood Honey foi uma das one-shots que mais vendeu na loja. Isso foi muito bacana, porque desses títulos todos apresentados, eu acho que eu não li um ou outro, mas a maioria que eu li são yaois gostosinhos de ler, história curta, até as light novels, né? Que eles lançaram 2 do Gravitation e as do Number 6, eu já li as do Gravitation e eu gostei bastante. Corre meio por fora, mas tá ali, tá? Então, foi bem legal isso. E a gente também vai para outros anúncios, né? O anúncio que veio depois foi o anúncio do selo New Pop Pride. Sim, a New Pop abriu um novo selo voltado para obras do gênero LGBTQIA+, e vai ser o New Pop Pride. Vai ter títulos mais dessa temática, e logo de cara a gente já teve uma cacetada de anúncios. A gente começa por Gambare Nakamura-kan, ou como vai ficar aqui no Brasil, Força Nakamura, que é um volume único também, tem previsão para sair em fevereiro. Pelo que o Junior falou, estamos com capa e tá na tradução, e a capa tá em processo de aprovação. Então assim, muito provavelmente a pré-venda deve começar em fevereiro. E aí, depois de Nakamura-kan, foi quando a gente teve uma das coisas que eu achei mais incríveis, assim, e eu vou comentar mais pra frente, calma. Partes. Mas tivemos uma das coisas mais incríveis na questão de anúncio, que foi a New Pop anunciando que fechou uma parceria com a revista, com a antologia BL Mimosa, da editora Lead, e na primeira leva, nada mais nada menos do que 7 fucking títulos ela tá trazendo. Tudo volume único, mas pelo que o Junior deixou claro, tem séries longas. Eu não vou falar o nome de todos, porque tem alguns aqui que é mais difícil, vou tentar. Mas a gente teve aí o Waterside Communication, Hidamari Starlight,
Osana Nanaji Joushini Fall in Love, Friendship Lover, Aiga Arukara Osu, que eu também não tinha falado, e Sunao no Hineku Kurebana. Vocês viram como eu sei falar muito bem. E o último é o Junko. Pera aí que eu tenho que lembrar o nome desse último, que eu não lembro. Junko e Ai, Together for 7 Years. Tá? Esses foram os 7 títulos anunciados. Alguns eu falei um pouco errado, talvez. Mas todos esses títulos foram anunciados. Não tem ainda uma previsão. Mas, cara, foram 9 títulos em uma noite em prazo de 2 horas. E a gente ainda tem aí mais 7 dias, porque vai até domingo. Eu achei que eu ia até fazer podcast só até sábado, mas não. Paulo vai se lascar e vai fazer podcast a semana inteira. Valeu, New Pop, você vai fazer trabalhar em dobro. Mas assim, também deixando muito claro alguns pontos que eu quero salientar. Porque eu comecei a falar e fui me atendo aos pontos de anúncio, etc. Gostei da dinâmica do apresentador, do host, né, que é o Júnior, e do pessoal, do Guto. Deixa eu ver aqui o nome do pessoal. Eu tenho que achar aqui que eu estou olhando minha colinha, que é com o pessoal do Lacradores Desintoxicados, que eu recomendo para vocês irem olhar as threads deles nas coberturas, é bem completa, tá? Foi a Tanko, do Blame Yaoi, o Guto, a Débora e o Júnior. Cara, a interação deles foi muito legal nesse primeiro bloco de Given, nos segundos. A interação ali dos 3, né, porque a Tanko saiu, ficou também muito bacana. Foi um negócio que não foi arrastado. O Júnior, por incrível que pareça, ele sabe ser um host legal na hora de falar, fazer as lives. Então ele consegue te entreter, especialmente quando ele sabe que ele tem muita coisa pra anunciar, quando ele sabe que ele tem muita coisa pra falar. Eu gosto do jeito que ele reconhece muitas vezes os erros, N pontos. Anyway, né, se você não gosta, se você acha que a New Pop promete muito e não lança. Mas a gente tem que convir que sim, a gente tem um cara como o Júnior que ele sabe chegar e falar assim, ó, tenho isso aqui pra vocês. E ele empolga, galera. E nesse primeiro dia a gente sente essa empolgação porque, querendo ou não, o público de BL é um público que não tem tanto aporte, né? Não tem tanto material saindo. E se você for olhar, mas tem título XY, tem Banana Fish pela Panini. Porra, quanto tempo, né? E só temos Banana Fish por lá. Então, assim, foi um papo bem descontraído, foi um papo bem legal, uma coisa levou a outra de fato, houve uma boa condução. Os sorteios no final foi bem legal assim, porque não foram coisas bobas, né, foram vale compras e dentre esse fora vale compras tivemos aí um kit do Lynx, né, a pessoa que ganhou o Lynx, ainda ganhou um vale compras e teve o sorteio da assinatura do on-off, então assim, meio que quem fez isso aí vai ter uma economia boa. Tá, então assim, em linhas gerais eu posso dizer que para esse primeiro dia, fazer esse momento de acompanhar foi muito legal, curti muito, não vou negar. Além disso, fiquei empolgado porque amanhã é dia de clássicos e teremos o início com tradução, falando sobre tradução, então vai ser um papo que eu já deixo aqui, com perdão da palavra, fudido, e eu tô curioso para ver o que eles têm para anunciar pra gente amanhã de clássicos. Estamos umas expectativas aí, mas eu quero aguardar amanhã. Se sair alguma coisa que eu tô na expectativa, cara, o banner vai ser isso. Então eu já deixo adiantado. O banner desse, vocês já estão vendo aí, né? Mas não custa mencionar nesse ponto do podcast. Foi o mangá Lynx da Natsuki Kizu. Tá? Eu vou deixar o banner como Lynx porque eu acho que pra mim, assim, é uma obra de uma autora que todo mundo já conhece, já sabe que, putz, é uma autora foda. O Força Nakamura, eu tô curioso pra ler porque ele parece bem interessante. Ele tem toda uma questão do menino que ele gosta do outro menino, ele vai com o tempo descobrindo como soltar isso e vai ser bem interessante, tá? É isso, gente, esse podcast ele ficou um pouco grande, eu acho que vocês perceberam, não tanto quanto os últimos ou o padrão, mas também não tem edição, tá bom? Então, por hora é isso, um abraço e... Pera, eu ia dando tchau e eu esqueci de falar. Indica pro coleguinha, fala pra ele que fora os blogs, né, sites, etc, tem um cara que vai estar fazendo podcast todo dia, e tá saindo na virada do dia pro dia seguinte, então vocês não vão perder, falando sobre o New Pop Day. E além disso, esse cara que é muito hábil e sagaz também estará acompanhando aí qualquer comentário, então não deixe de comentar, não deixe de deixar aí seu comentário, sua indicação pro coleguinha. Estamos no Spotify, Google Podcast, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, Anchor, então tá tudo aí pra vocês irem lá e conferir, beleza? E sempre lembrando, meu e-mail tá aqui embaixo, paulo.raposo@outlook.com, Twitter, paulo_raposo, Instagram, sr_raposo, pra vocês irem lá e dar uma prestigiada no trabalho, porque lá eu tô fazendo em tempo real. Foi anunciado 7 títulos, eu tava desesperado, procurando o nominho do título de capa pra fazer o post lá no Insta. Então, você tem que me seguir pra você não perder as novidades, porque amanhã
Rapaz, amanhã vai ser um dia de eu caçar título a dar com pau, tá? Mas galera, por hora é isso, um abraço e nós fomos!